Fala, guerreiros, beleza? Vamos pro pós-jogo, né? Pós-jogo, como eu botei aí, do insucesso, né? Da frustração, do insucesso. Né? Não foi um jogo. Vamos dizer que o jogo, para falar a verdade, foi um jogo até bom, né? O Fluminense, é, convenhamos, né? Todo mundo acreditava que o Fluminense ia ser massacrado hoje, né? Contra o Atlético, né? Muita gente acreditava numa goleada do Atlético, né? E totalmente possível devido ao que vem jogando o Fluminense nos últimos jogos. Fluminense não vem apresentando bom futebol já tem algum tempo. A gente pode colocar na conta disso os desfalques, as lesões, um início de temporada onde já estávamos pensando na Recopa, na final da Recopa, pensando em muita coisa, né? E acabou acontecendo muita coisa nesse meio tempo, as insistências com o Diniz com certos jogadores, com esquema que não estava dando certo com certos jogadores, né? Tô até sem a camisa do Fluminense, tava com a camisa do Fluminense, mas é que eu vou sair, né? Então tô fazendo pós-jogo aqui com vocês, analisando esse empate em 2-2, né? O que vocês acham? Comente aí o que você achou do jogo, se você tá revoltado, se você tá pistola com o Diniz, se você tá puto, né? Primeiro inscreva-se, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de amigos que você puder, visualizem os vídeos, inscreva-se, vão chegar aos 1.000 inscritos. Preciso das visualizações, então quanto mais você compartilhar com seus amigos tricolores, melhor para mim, melhor para o canal. Então, ó, botei até, estou mudando aqui, ó, mas a bandeira está aqui, ó, não aparece muito, mas a bandeira está aqui, daqui a pouco ela vai estar atrás ali, fazendo o mural aí para ficar mais bonito o cenário. Então vamos começar a análise da partida, né? Fluminense começou o jogo, né, com um time titular. Assim, muita gente questiona ali, né, porque era o Guga na provável escalação do Fluminense, não o Marquinhos. Começou ali com Manuel, Felipe Melo e Marcelo, o que para muita gente antes do jogo era uma preocupação enorme, né? Nas jogadas nas costas do Marcelo, do lateral, né? Com o Felipe Melo cobrindo e o Manuel também lento. Com o Marquinho, né, de lateral direito, sabemos que iria ser muito ofensivo, mas o Fluminense começou o jogo muito bem, né? Começou o jogo muito bem, partiu para cima do Atlético. O Atlético fez uma marcação alta, né? Atrapalhou, dificultou a saída de bola do Fluminense, mas o Fluminense estava saindo muito bem dessa marcação alta do Atlético, o que, ao meu ver, foi uma boa coisa hoje isso acontecer contra um time grande, né? Um time que está bem na Libertadores, foi campeão do Mineiro, vem numa fase muito boa, com um técnico novo, né? Vem jogando um bom futebol, vem jogando bem. Então o Fluminense começou bem o jogo, criou oportunidades, né? Até sair o gol do Fluminense com 3 minutos. O Germancano fazendo de novo. É o segundo gol mais rápido do campeonato, né? Os dois são dele, mas desse campeonato brasileiro, né? Porque o Luiz Carlos Júnior, flamenguista nato, né? Que estava narrando o jogo hoje lá pela Premier, muito chato ver jogo com o Luiz Carlos Júnior, ele é muito flamenguista, então ele chega a dar nojo você ver jogo ouvindo com o Luiz Carlos Júnior. Ele falou que foi o gol mais rápido, mas não explicou que é desse campeonato brasileiro, né? As pessoas podem achar que é o gol mais rápido da história do campeonato brasileiro, e já houveram outros gols com menos de 3 minutos, para falar a verdade. Então o Fluminense começou bem numa jogada com Douglas Costa, que entrou como titular no lugar do Marquinhos, e o Marquinhos entrou de titular no lugar do Buga. Fizeram a jogada ali pela lateral direita, fizeram o gol, né, uma jogada bonita, sobrou para o Cano, o Scarpa ainda machuca o Cano ali, né, na hora do gol, não foi sem querer, nada demais, assim, o Cano sentiu ali a pancada, né, sentiu bem mesmo, ele até no intervalo ele falou sobre a pancada. E o Fluminense começou bem o jogo, começou criando, mesmo com o Atlético impondo dificuldade. O Scarpa não foi aquele jogador decisivo dos jogos do Atlético lá pela direita, aberto pela direita. O Marcelo foi muito bem defensivamente no jogo de hoje, fez uma bela partida o nosso lateral esquerdo, né? Se ofensivamente ele não foi tão bem assim, né? Ou não foi tão brilhante, defensivamente ele cortou muitas bolas, esteve muito bem no jogo, mas aí a gente começa a falar da arbitragem, né? Porque com 10 minutos no jogo, o Rafael Claus já estava tirando todo mundo do sério. Ele com essa mania de deixar o jogo correr, o jogo prosseguir, de não marcar certas faltas, né? Eu até acho que o jogo tem que correr mesmo, tem que ser um jogo corrido, um jogo, né, que a bola ande, que o jogo seja movimentado,
mas realmente o Rafael Claus, ele peca nas arbitragens dele por serem assim, né? Arbitragens confusas. Um primeiro tempo onde o Fluminense, né, sofreu faltas, né, e na mesma intensidade que fez as faltas, né, e por característica ele só deu cartão para o jogador do Fluminense, expulsou o preparador físico do Fluminense no banco por reclamação. Primeiro ele deu um cartão amarelo para o Diogo Barbosa, né, no banco, né, por reclamação. Diogo Barbosa, que para falar a verdade, há muitos jogos vem sempre tomando cartões por reclamação, até fora do jogo, né? Dentro do jogo, talvez ele não tome cartão, mas fora do jogo ele tem tomado muito. Mas é culpa do Klaus, pelo amor de Deus. Ele começou a parar demais o jogo a favor do Atlético, né? Parecia até que ele queria que o Atlético já empatasse a partida. Deu muitas faltas para o Atlético, faltas que mereciam cartão para jogadores do Atlético, que foram feitas do jogador do Fluminense. Ele não deu o amarelo, e essa foi uma das reclamações dos jogadores do Fluminense. O cartão amarelo pro John Ares foi surreal. Primeiro, ele não veio por cima da bola, ele veio dividindo uma bola onde ele estava na frente da jogada, disputou, o jogador do Atlético caiu, ficou no chão e deu um amarelo. Aí ele deu um amarelo pro Cano. Numa jogada de disputa, ele deu um amarelo pro Cano. Cara, é surreal. E os jogadores do Atlético fizeram meio. Otávio fez falta pro amarelo. Né? O Gemerson tomou um amarelo pela disputa, mas teve outro jogador do Atlético que eu não lembro agora, esse Paulinho, numa jogada que ele dividiu, mesmo lance que o jogador do Fluminense tomou amarelo. Ele merecia o amarelo e não tomou. Né? Aí ele vai dar um amarelo pro Felipe Melo, numa jogada que o Felipe Melo dá um carrinho, o jogador do Atlético chuta no corpo do Felipe Melo, né? A bola vai, muda de direção, o Felipe Melo já levanta para voltar para a jogada, aí mas ele sem querer acerta um outro jogador do Atlético, que estava na jogada, sem querer, o Felipe Melo acerta sem querer, então ele é punido pelo amarelo. Então o Klaus realmente, né? O Felipe Melo falou até uma coisa ali durante a transmissão que falaram que ele falou, eu não vi, eu tenho que ver, né? Até se o nosso amigo dublador aí conseguir pegar essa fala do Felipe Melo, onde ele falou, a gente tem que acreditar no John Textor, porque realmente a arbitragem do Klaus hoje, no primeiro tempo do jogo entre Fluminense e Atlético, foi catastrófica, foi ridícula, foi absurda. E o Fluminense tem que fazer uma representação contra esse árbitro, para ele não apitar mais jogos do Fluminense no campeonato. Ele prejudicou o Fluminense, minando os jogadores do Fluminense durante o primeiro tempo. Um primeiro tempo, diga-se de passagem, que o Fluminense foi muito bem, né? Criou grandes oportunidades, duas com áreas de fora da área, uma para fora do gol, outra com a bela defesa do goleiro do Atlético, Everson. Então, o Fluminense teve jogadas de grande perigo durante o primeiro tempo. O Fluminense foi muito bem na transição para o ataque. O Fluminense fez uma coisa que foi um dos melhores jogos do Fluminense esse ano, para mim. Não sei se você concorda. Comente aí, fala no chat aí, se vocês quiserem. Pode comentar no chat, deixa nos comentários. Mas, para mim, foi um dos melhores jogos do Fluminense no ano. Foi um primeiro tempo que jogou contra um time grande, que vem bem no ano, né? Vem bem na Libertadores, vem bem foi campeão mineiro, vem bem na Copa do Brasil, ganhou o Sport de Série B, né, por 2-0 em casa, vem bem no Brasileiro, está disputando a liderança. E para muitos tricolores, não sei vocês, mas você coloca aí, vocês achavam que o Fluminense, vocês não achavam que o Fluminense poderia ser goleado pelo Atlético, pela fase do Atlético, a fase do Fluminense? Achavam, muitos tricolores achavam. Muitos tricolores estavam com medo, porque perdemos 3-0 para o Corinthians lá, com o Corinthians muito mal, sem fazer gol a 9 jogos, perdemos por 3-0. E o Atlético vindo muito bem, sem tomar gol a 10 jogos, né? Seria difícil o Fluminense, né, não ter esse medo. Mas o Fluminense mostrou dentro de campo que estava muito bem armado, né, no primeiro tempo, sobre suportar a pressão da saída de bola do Atlético, sobre criar as oportunidades, o que é muito importante, o Fluminense sobre criar as oportunidades na saída para o campo de ataque. Não desperdiçou oportunidade, principalmente ali pelo lado direito, onde vinha o Ganso, o Lima, Douglas Costa e Marquinhos. Né? E às vezes aparecia o John Ares, o Cano. Então o Fluminense fez muito bem essa jogada no primeiro tempo, criou boas oportunidades de gol. Um primeiro tempo que foi atrapalhado só pelo Klaus. Nitidamente, o primeiro tempo muito atrapalhado pelo senhor Rafael Klaus. Um absurdo a arbitragem desse rapaz. Um absurdo que o Klaus quis fazer hoje no primeiro tempo do jogo do Fluminense. Né? É um absurdo. Um absurdo. Por quê? Ele podia ter expulsado até um jogador do Fluminense no primeiro tempo e ter prejudicado ainda mais o time para o segundo tempo.
O Atlético chegou numa jogada que a bola espirrou para o jogador, né, do Hulk, numa dividida com o Felipe Melo, a bola espirrou para o Paulinho, né, que saiu na cara do Fábio, fez uma grande defesa. Né? Depois o Marcelo fez aquela jogada de habilidade com o peito, né, de futevôlei, né, recuou para o Fábio naquela habilidade de tamanho que a gente sabe que ele tem. Né? O Marcelo que jogou muito bem hoje, diga-se de passagem. O Gustavo Scarpa não viu a cor da bola. Né? O Gustavo Scarpa ficou preso no Marcelo, diga-se de passagem, né? Marcelo, além de sair jogando, além de marcar o Scarpa não apareceu no jogo. Tanto que no segundo tempo ele muda até de lado para tentar jogar, porque o Scarpa não tá, o Marcelo não deixou de jogar, nem o Felipe Melo. Então, o primeiro tempo onde o Klaus atrapalhou a partida, né? No final do primeiro tempo ainda deu um cartão para o Ganso e para o Gemerson ali na grande área, por troca de empurrões. Né? Um primeiro tempo que o Atlético foi muito mal, e o Fluminense foi muito bem, e o Fluminense criou muitas boas oportunidades no primeiro tempo. Jogando contra um time bom, um time que vem entrosado, um time que tem poucos desfalques, né? O único desfalque foi o zagueiro Bruno Fux, mas tem reposição à altura, né? Diferentemente do Fluminense. Então, o Fluminense teve no seu esquema de jogo um esquema que deu certo no primeiro tempo. Para vocês que estão entrando agora, eu estava falando do Klaus, né? Acabando com o jogo do Fluminense no primeiro tempo, minando os jogadores do Fluminense, minando a comissão técnica, minando todo mundo. Ele só estava a favor dos jogadores do Atlético. E realmente, diga-se de passagem, será que a gente não tem que olhar o que o John Textor tem falado? Será que a gente não tem que olhar? Porque foi um primeiro tempo muito atípico para um árbitro de futebol. Um primeiro tempo onde ele estava a todo custo querendo atrapalhar o espetáculo e prejudicar os jogadores do Fluminense. Né? Então o Fluminense sai para o primeiro tempo com 1-0 merecido, por mais que o Fluminense não tenha vindo fazendo bons jogos, tem tido dificuldades, alguns jogadores não têm ainda pego esse esquema, esse ritmo do Diniz, o jogador do Fluminense, alguns ainda parecem estar fora de forma. Né? O Fluminense hoje, no primeiro tempo contra o Atlético, foi muito bem, mereceu esse primeiro tempo, né? Esse 1-0, a torcida capixaba também está de parabéns, apoiando o Fluminense até o final do jogo, sem vaiar. Né? E quando acabou o jogo, aplaudiu o time do Fluminense, porque todos saíram de campo extasiados, cansados. Os jogadores do Fluminense saindo exaustos do jogo. E realmente, eles correram demais. Então, parabéns também à torcida do Fluminense, né? Teve um princípio de confusão antes do jogo, né? Eu vi a notícia agora sobre o torcedor do Atlético Mineiro. Maluco, né? Maluco. Primeira maluquice foi do estádio, né? Porque a Young Flu, a torcida Young Flu, tá punida aí em todo o estádio do Brasil. Ela não pode levar em faixas, não pode se entrar com camisas da Young Flu, nem bandeiras e tal. Esse torcedor do Atlético quis tirar a bandeira, né, a faixa do Fluminense da Young Flu lá, deu confusão, foi agredido, né, pelos próprios policiais. Foi levado para o hospital, estava com concussão, alguns hematomas, alguns problemas. Né, ainda está no hospital, para falar a verdade, ele não saiu do hospital, ainda está em observação. Né, ele chegou inconsciente, está consciente. Uma coisa boba, tirar uma faixa de uma torcida. Cara, eu não sei o que leva a pessoa a fazer isso, né, cara? Aí não viu o jogo, pagou o ingresso, viajou para Cariacica, não viu o jogo, apanhou e ainda está no hospital. Ainda é capaz de perder a volta, porque ele até agora, o momento que eu estou te falando, 6h46, ele não foi liberado ainda do hospital, né? Então vamos para o segundo tempo. Um segundo tempo onde o Fluminense começou até relativamente bem, o Atlético voltou melhor, né? O Atlético veio com substituições, voltou melhor que o Fluminense, né? Voltou atacando mais o Fluminense, criando mais perigo, mas o Fluminense estava tranquilo no jogo. O Fluminense não estava tão ameaçado assim, né? Tão ameaçado quanto o meio do segundo tempo, o final. O início do segundo tempo foi um início muito bom do Fluminense do segundo tempo. O Fluminense teve o Atlético atacando, que seria a tônica da partida toda, que não aconteceu no primeiro tempo, mas no início do segundo tempo o Atlético veio para cima do Fluminense. Lógico, queria empatar a partida. Né? Não podia deixar, ele queria empatar e virar o jogo. Né? O Fluminense estava indo bem, estava levando a partida bem, marcando bem, tendo boas rebatidas, levando o jogo, atacando o Atlético, né? Criando oportunidade. O Diniz faz as substituições, boas substituições, para falar a verdade. Eu não fui contra nenhuma delas, tá? Eu acho que as 3 substituições foram certas. Douglas Costa estava cansado, né? O Felipe Melo poderia ser expulso e também cansa. Sabemos que ele não aguenta os 90 minutos.
né? Entrou o Felipe Andrade, o Douglas Costa entrou o Renato Augusto, e a outra substituição foi, agora de cabeça, quem saiu para a entrada do Lima saiu para a entrada do Terãs. Foi a substituição que eu não gostei. Né? Foi Renato Augusto, Alexander. Alexander no lugar do... Quem saiu para a entrada do Alexander, gente? Se vocês puderem falar aí no chat, agora eu esqueci. Né? Quem tiver aí no chat aí vendo a transmissão, agora eu esqueci. Saíram. O Ganso. Saiu o Ganso para a entrada do Renato Augusto. Né? Saiu o Douglas Costa para a entrada do Alexander. E saiu o Felipe Melo para a entrada do Felipe Andrade. Tá? O time ficou bem. Né? Logo na primeira jogada entre Renato Augusto e Alexander. Alexander e Renato Augusto. Né? O Alexander domina no meio campo. Já lança o Renato Augusto na entrada da grande área. Ele dribla, faz o gol, seu primeiro gol com a camisa do Fluminense. Eu acho que isso vai dar muita moral, né? E muito ânimo para ele voltar e jogar boas partidas daqui para frente, né? E o Fluminense estava bem, fez 2-0, continuou atacando. O Atlético partiu para cima, o Fluminense teve uma grande oportunidade depois com o Alexander. O Alexander teve a oportunidade de matar o jogo, né? Não vou dizer que é culpa dele, ele vem, né, depois da transição aí, ficou da punição, né? Ele não vinha jogando bem, mas é um bom jogador, tem um excelente futebol, e ele tem que encontrar esse excelente futebol, principalmente agora que a gente tem o André, né? Um mês aí sem o André lesionado, só volta daqui a um mês, né? Então a gente tem que ter no Alexander esse jogador, o jogador que ele foi até a lesão do ano passado, contra o Cruzeiro, no jogo contra o Cruzeiro. Né? Tem que reencontrar esse futebol, colocar em prática, porque ele vai ser muito útil durante o ano. É um grande jogador, Alexander. Ele tem que colocar a cabeça do lugar, sair menos para as mulheres à noite, né, que estão atrapalhando ele, e focar de novo no futebol. Se ele quer ser aquele grande jogador que ele se mostrou desde o início do ano passado. O Alexander fez a jogada, bateu para fora, poderia ter cruzado, era o Terãs que vem chegando no meio da área, poderia ter feito essa boa jogada. O Atlético mudou suas peças também, colocou o Igor, se eu não me engano, o Igor Gomes. E um bom jogador, cara. O Fluminense teve até interesse nele, Vargas, era muito caro na época. Eu lembro que o Fluminense teve interesse de ir no Atlético, buscar o Vargas, né, trazer para o Fluminense. É um grande jogador, vivia um péssimo momento ano passado, não tinha muitas oportunidades. Né? Esse ano o Gabriel Milito vem dando oportunidades a ele vem jogando e vem rendendo, né, um bom futebol. Na primeira jogada do Igor Gomes, com o Vargas numa falha da marcação ali entre o Marcelo e o Manuel, né, a falha começou lá atrás, né, na saída de bola lá atrás, quando o Igor Gomes foi receber a bola lá atrás e fazer essa enfiada entre o Manuel e o Marcelo. O Vargas entrou sozinho, o Fábio não teve o que fazer, ele bateu cruzado na bochecha da rede, um belo gol do Atlético, logo na entrada dos dois em campo. Então o Fluminense tinha feito 2-0, praticamente 3, 4 minutos depois o Atlético diminuiu, aí o jogo ficou à mercê do Atlético, né? O Atlético tinha acabado de substituir, diminui o jogo, né? Diminui o placar e parte para cima do Fluminense. Aí o Atlético realmente partiu para cima do Fluminense, né? Foi com tudo, né, para cima do Fluminense, teve chances, né? Foi criando oportunidades em escanteio, em jogadas com o Guilherme Arana pela esquerda, em jogadas pela direita. O Atlético criou algumas oportunidades em que o Fluminense se defendia muito bem, né? Nesse primeiro gol, muita gente está criticando o Felipe Andrade, porque ele chegou no primeiro gol, não, no segundo gol, né? No primeiro gol, a falha foi lá em cima, né? Eu não sei quem estava lá subindo para a marcação, se foi o Alexander ou se foi o Renato Augusto, mas a falha foi lá em cima, né? E nesse meio tempo, né? O Diniz ainda faz a substituição. Tira o Lima, que muitos torcedores estão criticando, mas eu vou deixar aqui meu apoio ao Lima. Tem jogado bem, ele tem feito... Ele não é brilhante tecnicamente, taticamente ele tem jogado muito bem para o Fluminense. Ele não aparece tanto, né? Vocês às vezes não vê ele dentro de campo, não aparece tanto, mas ele tem feito uma função crucial, que não é a dele. Ele não é a função do André. Ele é a função que ele foi jogar quando o Alexander entrou, né? Mas com o gol do Vargas, o Diniz achou que ele tivesse cansado, né? A culpa não foi dele, da jogada. Para mim, a culpa foi de quem não chegou lá em cima. Não sei se era o Alexander que estava mais perto, se era o Terãs. Agora não lembro da jogada que deixou o Igor Vinícius fazer esse lançamento, né, longo,
E aí foi, né, entre o zagueiro e o lateral, entre o Manuel e o Marcelo. Marcelo não tem o que fazer, não tem como chegar, o Vargas muito mais rápido. Em 9 segundos que ele entra em campo, ele diminui. Aí ele tira o Lima e coloca o Terãs. Cara, o que ele queria? Tirando o Lima, a substituição, se o Fernando Diniz quisesse fazer ali quando tomou o 2-1, era fazer a substituição básica. O Cano estava morto, não conseguia mais defender nem atacar. O Ganso não vinha bem, então a substituição teria que ser o quê? Teria que ser Cauã Elias no lugar do Cano, do Cano, desculpa, o Ganso já tinha saído, para entrar do Renato Augusto. Essa é a substituição que ele poderia ter feito, porque o Ganso se doou muito durante o jogo, não vem fisicamente bem para aguentar os 90 minutos, e o Cauã Elias é um jogador ali, já estava na base dos 25 minutos, 27 minutos, né? Ele ia jogar 20 minutos, mas é um jogador novo, rápido, que poderia jogar em velocidade. Receber essa bola em velocidade, ele faz melhor o pivô que o Cano, nesse ponto, de segurar a bola, de manter a bola lá no ataque. Né? Com o Renato Augusto, que estava bem na partida, e com o John Ares, que também vinha bem. Não, ele resolveu tirar o Lima e colocar o Terãs. Se vocês me perguntarem, né, aonde ele colocou o Terãs, eu não sei. Eu não sei qual foi a função do Terãs. Não sei se ele. Eu sei que o Renato Augusto foi posto para jogar com o Cano na frente, isso eu percebi. Né? O John Ares ficou no meio aberto, né? E o Alexander ficou no meio, fechando o meio-campo, jogando ali, tendo mais liberdade. Agora, aonde ele colocou o Terãs, eu não sei. Porque o Terãs entrou, o Alexander com certeza recua. Né? Porque o Felipe Andrade entrou para jogar com o Manuel. Mas muitas vezes ali, você viu o Martinelli na zaga, o Felipe Andrade jogando de lateral e o Marquinhos mais à frente. Então, quando o Fluminense queria atacar, o Martinelli recuava como zagueiro, o Felipe Andrade abria como lateral e o Marquinhos ficava aberto para jogar em velocidade. Só que o Marquinhos estava cansado. Ele jogou o jogo todo de lateral. E um lateral que foi e voltou. Então, ele jogou indo e voltando. Então, o segundo tempo dele foi até abaixo, porque ele já estava cansado. Então, você não ia querer tanto de um jogador que se doou os 90 minutos, né? De ir e voltar e atacar com a mesma velocidade que ele tinha no primeiro tempo. Então, o Terãs ficou ali pela direita, né? Tirando o lance do Alexander, que chegou na área, ele ia cruzar, o Terãs estava, né, ali para finalizar. Seria a melhor jogada do Alexander na partida ali, né? A segunda melhor jogada, depois de ele ter dado o gol da vitória ali. Ele resolveu chutar, chutou mal, chutou para fora. Mas é a única jogada que o Terãs apareceu. Tirando isso, o Terãs errou todas as bolas que ele tentou dominar, não marcou ninguém. No segundo gol do Galo, no cruzamento, que o Vargas se antecipa, ele não marca o Arana no cruzamento. Ele chega próximo, mas deixa o Arana cruzar. Ele não atrapalha o Arana. O Arana tem espaço para olhar e cruzar. O Vargas se antecipa na jogada, que a jogada não começou ali, né, no Arana. Né? Ele começou do outro lado, veio rodando, e o Fluminense ficou marcando, né, de longe. A jogada chega no Arana, que é um bom lateral, faz bons cruzamentos, achou a cabeça do Vargas ali, que se antecipa ao Felipe Andrade, né, e faz o segundo gol do Atlético, 2-2. Aí o Atlético buscou realmente, né, o Milito tirou o Hulk, né, difícil até de se ver, né, Milito tirou o Hulk, depois tirou o Paulinho, né, tentando aí, colocou os jogadores de ataque, um garoto novo aí da base, para jogar em velocidade nas costas do Marcelo. Marcelo, para falar a verdade, no segundo tempo ali, no final ali, teve umas duas coberturas ali que ele não conseguiu fazer, mas num todo ele tirou muitas bolas, se antecipou muito bem, né? Mas você não vai ter o Marcelo fazendo isso todos os jogos, né? Você não vai ter o Marcelo 100% todos os jogos assim, né? Agora a gente tem um jogo importantíssimo contra o Colo-Colo, né, no Chile na quinta-feira, pela Libertadores da América, né? O time se doou bastante hoje. Foi um resultado para mim injusto, né? Injusto pelo primeiro tempo que a gente fez, pelo jogo que a gente estava fazendo até o 2-0, né? As modificações dele, né, do Renato Augusto e do Alexander surtiram efeito, né? Renato Augusto, Alexander e o Felipe Andrade surtiram efeito na partida, né? Tanto que fizemos o segundo gol, tivemos a oportunidade de terceiro, mas eu acho que a entrada do Terãs, analisem, vocês tirem suas conclusões, comenta aí depois comigo o que vocês acham. Mas a entrada do Terãs na partida foi crucial para o empate do Fluminense. Um ponto é ruim, jogamos em casa e estamos ganhando 2-0, é péssimo. Péssimo. Para o Campeonato Brasileiro, não. Para o Campeonato Brasileiro, um ponto, né, mantém a gente ali fora da zona de rebaixamento. Teoricamente, amanhã a gente tem que torcer contra o Vasco, né?
porque o Vasco tem 3 pontos, é o que pode passar a gente ali na tabela. Se eu não me engano, o Corinthians também com 4. Então, são jogos aí que a gente tem que torcer, né, para eles não ganharem, né, para eles não vencerem, porque senão... Desculpa, gente. O computador abriu aqui. Porque senão fica complicado. Fica complicado. Estamos à frente só desses dois, assim, os outros têm 1 ponto. Então é torcer para o Corinthians não ganhar nem o Vasco. A gente continuar fora da zona. E o próximo jogo nosso é fora de casa contra o São Paulo. Vai ser um jogo difícil. Jogo muito complicado, né? Esse ano a gente está igual ano passado, jogos fora de casa a gente tem jogado mal e perdido. Contra o Bahia, a gente teve 3 jogos no mesmo jogo. Eu acho que o Fluminense podia ter ganho o Bahia ou empatado com o Bahia, né? Para mim, deu mole nesse jogo contra o Bahia. No jogo contra o Corinthians, jogou nada. Mereceu perder. Mas no primeiro jogo do campeonato, jogamos bem contra o Red Bull. Finalizamos mais na partida, né? Contra o Red Bull. Falhamos 2 vezes, tomamos 2 gols. Né? Contra o Vasco, jogamos bem o primeiro tempo. Demos chances ao Vasco no segundo tempo. Podíamos ter empatado, perdido o jogo contra o Vasco. E hoje é a mesma coisa. Jogamos bem a maior parte do jogo, para falar a verdade. Né? Porque os 45, os 50 minutos do primeiro tempo jogando bem. Jogamos bem até os 15, 20 do segundo tempo, jogando bem, fazendo 2-0, jogando bem. Tomamos um gol numa falha de marcação, né? E no segundo gol também numa falha de marcação. Infelizmente cedemos o empate. Poderia ter sido pior, poderíamos ter perdido o jogo. Marcelo falou isso quando ele saiu, né, no final do jogo, que ele deu entrevista, ele falou, sabe que o time não está bem, Marcelo foi consciente, sabe que o time não está jogando bem, sabe que o time não está rendendo, né? Que hoje esse empate foi doloroso, por estarmos ganhando de 2-0, mas sabe que não adianta falar nada. O que precisa se fazer agora é jogar. Jogar, mostrar esse mesmo empenho de hoje num jogo importantíssimo quinta-feira, né? Que a gente possa ganhar o jogo na quinta-feira, já que empatamos 2 jogos fora de casa, né? 2 jogos aconteceram, então foi um jogo... teve o erro da arbitragem, teve, mas também cedemos espaço para o Cerro, poderíamos ter tomado o gol. Teve o erro do pênalti, pela regra, o pênalti o gol que pela regra do John Arias contra o Cerro não deveria ser invalidado? Temos sim. Mas não apaga também que não jogamos bem no segundo tempo contra o Cerro Porteño. Quanto o Colo-Colo, é um time que vai jogar em casa, vai buscar a vitória. Desculpa, gente. Mas a gente pode buscar essa vitória. Se a gente jogar com a mesma vontade, com o mesmo empenho, com a mesma garra que a gente jogou hoje, a gente pode ganhar qualquer um. Qualquer um, mesmo com os desfalques do André, do Keno, né? Do Thiago Santos, que vinha sendo titular, agora é o Manuel. Né? No ataque também, a gente tem o Cano ainda mal fisicamente. Renato Augusto se machucou, agora está voltando. Douglas Costa começando a render um pouco melhor. Samuel Xavier está fora. O Marlon, que poderia ser um titular aí da zaga mais experiente, está fora. Esse, para mim, nem volta mais. Esse, para mim, vai se recuperar e vai voltar para o time dele. Ele está emprestado ao Fluminense até o meio do ano. Esse deve encerrar a passagem dele aí, acho que até sem jogar mais esse ano. Né? O Gabriel Pires, que ainda está lesionado. Então, a gente tem alguns desfalques. Mas no início do ano foi dito que esse elenco foi montado para aguentar a temporada toda. A gente tem tido problemas? Tem. Mas eu ainda acho que esse elenco não aguenta a temporada toda. Precisamos mesmo, tenho muita esperança, porque essa contratação do Thiago Silva vai ser muito boa, principalmente para a parte defensiva e ofensiva, tá? Diga-se de passagem. Ele fez muitos gols de cabeça, é muito bom na bola aérea, então a gente pode ganhar de novo essa jogada, né, de bola aérea que a gente perdeu com o Nino, ter saído do Fluminense. O Fluminense não consegue, mas tem a jogada de ataque muito com chances claras de gols, né, na bola aérea, e defensivamente tem pecado, né? Hoje tomou mais um gol de cabeça, um jogador menor que os nossos zagueiros ainda é pior ainda. Então o Fluminense tem total condições de jogar o que jogou hoje, né? Os jogadores saíram exaustos, extenuados, tirando o Terãs, né? O Terãs saiu, né? Ele agachou ali como se estivesse cansado, pelo amor de Deus. Jogou 20 minutos, 20 e poucos minutos, jogou nada. Nada. A maior contratação do Fluminense do ano, jogou nada. Um absurdo, né? Um absurdo por quê? Porque eu não quero criticar o Terãs. Vão dizer assim, mas, cara, janeiro, fevereiro, março, abril, começou maio. Começou o 5º mês dele no Fluminense. E até agora ele não mostrou para que veio. O Douglas Costa mostra alguns lances, mostra algumas jogadas, faz algumas boas jogadas, fez a jogada do gol no primeiro tempo hoje, né? Se doou dentro de campo, marcou muito, né? Isso foi uma coisa diferente do Douglas Costa hoje,
Mas o Terãs, nem isso. Um absurdo. Renato Augusto não vinha jogando bem, não vem jogando bem. Entrou bem hoje. Fez o gol, né? Teve a oportunidade, deu um belo passe para o John Ares, numa oportunidade, diga-se de passagem, que o Cano perdeu, né? Que o Renato Augusto achou o John Ares cruzou para o Cano, e o Cano, ele é o artilheiro de um gol só. Mas acho que ele esqueceu disso. Ele foi dar mais um passe para ajeitar, para chutar, e não podia precisar nem chutar. O Marcelo tá chegando por trás para dominar e tentar fazer o gol. Então, ainda teve essa jogada, que eu até esqueci ali. O Fluminense podia ter feito 3-2. Uma jogada bem trabalhada pelo Renato Augusto, que jogou bem o tempo que teve em campo hoje. Eu acho que ele, nesse estilo de jogo que teve hoje para o segundo tempo, com Alexander Martinelli, com mais John Ares no meio campo, facilitou um pouco mais para ele do que os jogadores muito abertos, né? Como fica o Marquinhos, John Ares, geralmente, quando o Marquinhos joga na frente. E ele tem que jogar com 3 atacantes, com Cano e 2 abertos. Ele tem que fazer essa função de ir, tem que voltar para marcar. Não vai ser muita do Renato Augusto. A do Renato Augusto ali é no meio da entrada da área para frente, não para trás, né? Mas está entregando mais do que o Terãs. O Terãs não está entregando nada. É um absurdo o que esse rapaz está jogando, né? Parece que ele desaprendeu a jogar futebol. Um futebol bom, que ele tem um bom futebol. Se ele não está satisfeito, de repente, a posição que ele está jogando, aonde ele está entrando, ele tem que chegar para o treinador, ter um papo aberto com o treinador e falar: ô Diniz, eu não estou conseguindo jogar aí, eu não consigo jogar nessa posição, eu gostaria que você me colocasse na minha real posição, né? Eu só sei jogar desse jeito, para eu render melhor e poder render melhor para o time, para o clube e para você. Os jogadores têm que parar de achar que só porque o Diniz quer colocar o jogador em várias diversas posições, que ele tem que render naquela posição que o Diniz bota. De repente, o jogador não se acostuma e não rende. Mas ele tem que chegar para o treinador, ter total liberdade de chegar para a comissão técnica e falar: ó, não estou conseguindo render onde você está me colocando. Porque, para mim, hoje, o pior em campo foi o Terãs. O pior em campo para mim... Não, o pior em campo para mim, pior do que o Terãs foi o Cláudio, né? Mas ele não joga. Tô falando, ele tá até jogando com o Atlético, né? O Atlético tinha 12 hoje, né? O Atlético tinha 12 jogadores, porque era o Cláudio no primeiro tempo, né? Junto com os jogadores do Atlético. E no segundo tempo, o Terãs. O Terãs, tempo que ele entrou, ele conseguiu desarticular o time do Fluminense todo. Eu acho que o time se perdeu com a entrada do Terãs. Eu acho que ele ficou sem função, sem saber onde ia jogar, e acabou atrapalhando o Renato Augusto, o Alexander, né? O próprio Cano. Agora, o Diniz, aos 43 para 44, você querer colocar o Cão Elias para tentar decidir o jogo igual fez o Vargas, é piada, né, Diniz? É piada. Você tinha que ter posto ele para entrar no lugar. Nem o Terãs você tinha que ter tirado. O Lima estava cansado, colocasse quem tivesse no banco. Eu não vi nem a relação dos jogadores que estavam no banco, mas eu acredito que se o Calegari tivesse no banco, colocasse o Calegari. Colocasse o Calegari junto com o Alexander e o Martinelli ali na entrada da área. O Calegari faz muito bem essa função, marca muito bem, sabe sair jogando e sai em velocidade, do que o Terãs. O Cão Elias tinha que ter entrado no lugar do Terãs, mas no lugar do Cano. Entendeu? Já que o Lima estava cansado, colocasse o jogador de meio. Meio ali na marcação, que estava fazendo o Lima. Né? Se você colocou o Terãs no lugar do Lima como terceiro homem de meio campo, que é uma das funções que o Terãs faz, é pior ainda, que nem na função que ele faz ele está rendendo. E o Cão Elias, para jogar 6 minutos, 5 minutos, né? Que ele entrou 46 e pouco, jogar 5 minutos, 4 minutos e pouco é sacanagem. Ele vai render o quê em 5 minutos e pouco? A bola podia sobrar e ele fazer o gol? Beleza. Mas ele podia ter entrado no lugar do Cano muito antes. Né? Depois que o Cano perdeu aquele gol, já podia ter saído depois do Cauã Elias e tentar com o garoto, como conseguiu com o Alexander e Renato Augusto, chegar mais na frente com mais velocidade e criar mais chance de gol. Pressionar o Atlético, né? Porque o Atlético pressionou a gente no segundo tempo, do meio para o final. Porque eles queriam a vitória. Não estou falando que o Fluminense não queria. Mas eu acho que a entrada do Terãs embolou tanto o time do Fluminense que deu mais chance do Atlético chegar ao gol da vitória do que propriamente o Fluminense ganhar o jogo. Né? E lembrando da torcida do Fluminense, né? Bater palmas para a torcida do Fluminense, que foi ao estádio, né? A caravana Fluvetera aqui, né? Que vai aqui da região sul-fluminense, que foi o jogo. Parabéns à galera da Fluvetera, parabéns a todos vocês aí, capixabas, que assistiram esses 2 jogos aí do Fluminense na capital aí, porque realmente
vocês são demais, né? Apoiaram o jogo todo, apoiaram antes da chegada da delegação, apoiaram durante os jogos e apoiaram também no final do jogo, onde aplaudiram o time do Fluminense, aplaudiram os jogadores do Fluminense, né? Extenuados em campo, todos ali caídos em campo de cansaço. Né? Para mim, não sei nem porque o Terãs agachou, que aparece na imagem ele agachado. Não sei por que ele agachou, porque ele não jogou nada. Nem correu tanto. Né? A única vez que eu vi ele correr foi quando ele não recebeu do Alexandre. De resto, não vi ele fazer nada. Né? Mas a torcida capixaba aplaudiu, apoiou o time, não vaiou, né? Pelo menos na transmissão, né? E também os repórteres não falaram que a torcida vaiou, né? Pelo contrário, a torcida apoiou depois do segundo gol, até tomou o gol a torcida do Atlético, lógico, né? Subiu o tom, mas a torcida do Fluminense continuou apoiando. E no término do jogo, para mim, foi o principal. Porque estamos no início de temporada, como diz o Marcelo. Estamos começando o 5º mês do ano. O campeonato vai até dezembro, né? Lógico, temos mais 33 rodadas. Mas o Fluminense já não pode estar ali beirando a zona de rebaixamento. A gente sabe também que o início do campeonato, né, é muito engraçado. O campeonato muda no final do primeiro turno. Né, mas já jogamos 2 jogos em casa e empatamos 2. Então isso é preocupante. Ganhamos um clássico, mas empatamos 2 jogos. Então vamos ter que buscar esses 2 jogos fora de casa. Né? Como se fosse botar esses 2 empates em casa como fora e ganhar 2 fora de casa. Então, o Fluminense tem que começar nessa semana, vai ter que começar logo a preparação a partir de amanhã já, né, com o jogo de quinta-feira que vem. No domingo não, na segunda-feira, né, o Fluminense joga hoje é 4, 5, 12, joga dia 13 contra o São Paulo, deve ser às 8 da noite lá no Morumbi. Então, o Fluminense vai ter esse tempo aí de quinta até o jogo de segunda-feira para jogar fora de casa contra o São Paulo, né, tem condição de ganhar todos os times? Tem. Não, como diz o Marcelo, você não vai ganhar todos os jogos. É difícil você ganhar todos os jogos. Complicado. Nem o Arrelau lá do Jorge Jesus, que brigar. O principal campeonato lá que eles estavam brigando era a Copa Copa da Liga da Ásia, lá asiática, né, que é o Mundial de Clubes dele, né, a Liga dos Campeões dele, para falar a verdade, né, que dá vaga no Mundial de Clubes. Eles perderam aí para um time que é inferior a eles. Estava 34 jogos sem perder. Perderam aí para um time all-in, eu acho, se eu não me engano, foram eliminados da principal competição. No Saudita, eles estão nadando de braçadas, devem ser o campeão esse ano. O Jorge Jesus ainda não confirmou se fica ou não, mas e aí? Vai disputar o campeonato mais importante no final do ano, que é o Mundial, que é o que eles queriam, que foi a programação do time no início da temporada? Não vai. O Fluminense tem Copa do Brasil, tá, graças a Deus ganhou o primeiro jogo, né, encaminhou a classificação, porque o próximo jogo é no Maracanã. Esse jogo foi mando do Sampaio. Mas no brasileiro tem que abrir o olho. Temos um jogo contra o São Paulo só na outra segunda, né? Dia 13, né? Um jogo fora de casa, mas preocupa a forma que tá no brasileiro, tá, gente? Na Libertadores a gente é o líder, tem que mostrar isso na quinta-feira. Jogando o futebol de hoje, do primeiro tempo até os 15, 20 minutos do segundo tempo, tem total condições de ganhar o Colo-Colo lá. Tem total condições de ganhar o Colo-Colo lá. Mostrando essa raça, essa vontade, essa disposição. Tem. Mas o Diniz tem que saber qual o jogador que ele está podendo contar e qual que ele não está podendo contar. Né? Porque realmente o Terãs é o jogador que eu estou vendo que ele não está podendo contar. Né? Infelizmente, o Terãs é aquele jogador que está atrapalhando o rendimento dos outros jogadores dentro de campo. Todos os jogos que eu vi o Terãs jogar, contra o Sampaio Corrêa, contra um time fraquíssimo também, eu não vi nada demais no futebol dele. Né? Eu não vi ele jogando bem num jogo que ele tinha que estar aparecendo até mais. Né? Então, num jogo grande hoje, jogador gosta de jogo grande. Né? Todo jogador gosta de jogo grande. Tanto que a torcida do Fluminense estava preocupada em tomarmos uma goleada. Estava jogando o jogo de 2-0 e jogando bem. Não tão bem quanto o Fluminense jogou no passado. 2023 ficou no passado, gente. 2023 foi. 2023 já foi. Estamos em 2024. Então a gente tem que ter noção que esse ano o Fluminense praticamente ainda não começou o ano. Ainda falta muito. Né? É lógico que contratações de repente precisam ser feitas no meio do ano. O Fluminense tem um problema com o balanço do ano passado, né? Que eu vou até analisar esse balanço, saiu terça-feira. Né, terça para quarta, né, no feriado eu não consegui, correria do dia a dia, mas vou pegar esse balanço, vou analisar aqui para vocês, porque a coisa financeiramente também não é tão boa quanto a gente acha que é.
mesmo com toda a grana que a gente ganhou da Libertadores e de tudo do ano passado, né? E esse ano a gente precisa desse dinheiro também. Então a gente tem que passar na Copa do Brasil, tem que passar para as oitavas da Libertadores, tem que chegar bem no Brasileiro, que o Fluminense necessita. Ah, mas vai ganhar 50 milhões de euros pelo Mundial do ano que vem. Beleza, né? O Super Mundial são 300 milhões de reais, vai entrar no caixa, mas o Fluminense continua com a dívida alta. Eu vou fazer esse balanço aí de 2023 com vocês num outro vídeo que eu vou subir para o canal, talvez amanhã, né? Mas focado hoje no resto, finalizando aí o pós-jogo, o Klaus tem que ser banido dos jogos do Fluminense. Mário Bittencourt tem que ir à CBF hoje, caminha hoje, é um ofício, caminha hoje, né, e fala que é inadmissível o que o Klaus fez no primeiro tempo do jogo de hoje. É inadmissível o que ele fez, minando os jogadores do Fluminense, amarelando os jogadores do Fluminense, enervando os jogadores do Fluminense. No primeiro tempo o Fluminense estava muito bem, né, e não tendo coerência com os jogadores do Atlético. Então é inadmissível o que o Klaus tentou fazer hoje contra o time do Fluminense. Eu acho que muita gente critica o John Textor, fala o John Textor, eu vou até falar sobre isso num vídeo só sobre isso, né, sobre as análises desse negócio do que o John Textor está falando aí com a CPI do Senado. Vou falar sobre isso, mas é uma fala que, se o Felipe Melo falou dentro de campo, a gente tem que analisar o que o John Textor está falando, então a gente tem que analisar, porque o primeiro tempo da arbitragem hoje foi claramente prejudicar um clube e um time, que foi o Fluminense, né? Você está falando que o resultado do jogo teve influência do Klaus? Talvez, né? Talvez, porque o Milito, o que ele fez? Ele tinha um jogador amarelado no primeiro tempo, o Gêmeos. Ele foi e colocou o Rômulo no lugar do Gêmeos, tirou um amarelado e colocou outro. O Fluminense tinha Cano, John Arias, Ganso e Felipe Melo. Aí imagina, se o Diniz troca todos eles, porque já tem, e pelo ritmo que estava o jogo no primeiro tempo, o Fluminense acalmou muito no segundo. O Klaus poderia dar um segundo amarelo para o Felipe Melo, um segundo amarelo, de repente, para o Ganso, que a gente sabe como é que é o Ganso durante o jogo. O John Arias e o Cano é mais difícil, mas poderia, né? Não aconteceu, graças a Deus. Eles continuaram em campo, jogaram, né? E o segundo tempo do Klaus foi meio diferente. Mas o primeiro tempo foi totalmente, né, condicionado ao Atlético. Eu não sei se ele queria que o Atlético empatasse o jogo ainda no primeiro tempo. Eu não sei se ele queria prejudicar o Fluminense para o Atlético ter uma vantagem no segundo tempo. Eu não sei, não posso afirmar nada, né? Até para não ser processado. Mas que a arbitragem foi, ou a arbitragem dele foi horrorosa, como sempre, né? Como todo mundo reclama. Uma arbitragem indigna de um árbitro de futebol do Campeonato Brasileiro. Como vários outros, né? A gente vai reclamar da arbitragem daqui até o final do ano. Da primeira rodada até o final do ano. Mas que hoje o Klaus foi uma bosta e a arbitragem foi uma merda, foi. E eu acho que isso tinha que ser revisto, né? Pela comissão de arbitragem, né, Sené? Que foi um absurdo o que o Klaus tentou fazer hoje no jogo Fluminense Atlético Mineiro. Foi um absurdo. Não condiciona o empate a ele, né? Condiciona o empate ao erro do Diniz ao colocar o Terãs. Só. Eu acho que o Terãs acabou com o Fluminense no segundo tempo. Só. O Fluminense veio bem até a entrada do Terãs. Mas realmente prejudicou muito o Fluminense no primeiro tempo, onde o Fluminense foi muito superior ao Atlético no primeiro tempo, criou boas oportunidades, mas o senhor Rafael Klaus foi muito mal na condução do primeiro tempo da partida. Muito mal, né? Ele, de novo, irrita os torcedores que pagam ingresso. Porque o cara sai de casa, ele viaja, ele gasta o dinheiro dele. Às vezes ele deixa a família em casa, porque não pode levar a mulher e os filhos, porque sai caro. Ele vai curtir o seu futebol de sábado, né? Vai ver o time dele de coração, atual campeão da Libertadores, atual campeão da Recopa, jogar futebol. Não vem em boa fase? Dane-se, isso não importa. O cara vai ao estádio para ver o clube dele de coração. O time faz até uma boa partida em Cariacica. Continua sem perder em Cariacica, né? Mas o resultado para mim hoje, para o Fluminense, seria boa vitória. Igual contra o Red Bull. Mas não veio, não veio. Né? Então eu costumo dizer o seguinte, vou falar isso hoje, dia 4 de maio de 2024. Talvez o nosso início de ano seja ruim, né? Mas espero que os jogadores estejam plantando coisas boas, né? Porque eles que jogam, eles que treinam, a torcida tem que continuar plantando, a gente tem que continuar crendo, né, que as coisas vão melhorar. E creio que no final do ano será um final de ano de glória para você que está esperando o Fluminense mais esse ano. Eu espero mais e acho que o mais vai acontecer. O início está ruim, mas eu creio que o final do ano vai ser muito melhor. O Fluminense tem time para isso.
tem uma estrutura para isso montada, tem elenco, teoricamente, para isso, né? São bons jogadores. Se lesionam, se machucam muito, a gente tem que contratar outros, então, para quando esses caras não puderem jogar, né, a gente ter, né, opções, né? E o que não se machuca, que é o Terãs, não está dando opção para o Diniz, né? De mudança de panorama de partida. Mas o Klaus realmente foi um absurdo, né? Todo mundo reclama do Klaus, mas o que ele fez hoje no primeiro tempo é uma desonra com quem vê o jogo, é uma desonra com quem vai ao estádio, não só da parte do Fluminense, não. Porque o torcedor do Atlético, né, pode achar até que o Atlético está envolvido em alguma coisa, né? Mas a arbitragem dele ser ruim assim é dele mesmo. Aí o Lédio Carmona, que estava na transmissão, falou: os jogadores têm que entender que ele apita assim. Ô Lédio, eu gosto de você, adoro você nos comentários, mas ele não apita assim, não. Ele, em cada partida, ele está tendo um jeito de apitar. Ah, mas contra o Botafogo ele deixou seguir a falta no Fabrício Bruno. Eu achei falta no Fabrício Bruno no lance do segundo gol do Botafogo. Ele não deu, foi uma falta. O cara derrubou o Fabrício Bruno, cotovelada nas costas. Beleza. Foi falta para mim. Ele não deu, deixou o jogo seguir, o VAR não chamou. Então foi erro do VAR. Né? Porque o Cláudio não deu, foi o erro dele. Depois foi do VAR. Mas hoje, a quantidade, o jeito que ele estava dando os cartões para os jogadores do Fluminense, o jeito até de olhar e falar com os jogadores do Fluminense era diferente do que ele fazia com os jogadores do Atlético. Isso condiciona o jogador se irritar dentro da partida. Se condiciona o jogador, de repente, numa falta simples, criar um problema para o seu time. E quando era ao contrário, ele não aplicava a regra igual. Então, Lédio, ele não apita assim, não. Ele apita do jeito que ele quer, dependendo da partida que ele está apitando. Não vou dizer que teve interferência dele no resultado, né? Que ele não deixou de dar um pênalti, ou ele não aplicou a lei da vantagem, ou ele errou no impedimento, aí seria culpa do VAR também. Não acho. Mas que ele prejudicou o time do Fluminense no primeiro tempo em relação aos cartões, prejudicou. O que, graças a Deus, ele levou para o segundo tempo. Porque o primeiro tempo ele apita de um jeito, o segundo tempo ele leva totalmente diferente. Porque se ele leva mesmo com a má intenção que para mim ele teve, ou má intenção, né? Eu vou falar com má intenção, não vou falar má intenção não, com a arbitragem horrorosa que ele teve no primeiro tempo, se ele leva no segundo tempo, com certeza Felipe Melo e Ganso teriam sido expulsos. Né? Ou talvez o Cano por reclamação. Então é inadmissível o Campeonato Brasileiro ter tanta arbitragem ruim, né? No caso hoje não foi erro, mas foi um condicionamento que podia levar ao erro, né? De um jogador do Fluminense ser prejudicado. O Ganso foi prejudicado, está suspenso do jogo contra o São Paulo, num lance que é dentro da área de empurrão no escanteio. Não prejudicou o Fluminense? Prejudicou. O John Ares não fez uma falta, dividiu uma bola pé com pé, o jogador do Atlético caiu e ele deu cartão amarelo. Porra, é surreal, cara. É surreal. Né? Isso tem que acabar. Né? O chefe da comissão de arbitragem CNM é chover no molhado, torcedor tricolor, sabe por quê? E vocês, torcedores de outros clubes que estão acompanhando o canal, que acompanham, muito obrigado aí pela audiência, né? Pela paciência. Mas o nosso presidente da CBF lá, o ilustríssimo presidente da CBF, é fraco. É fraco. O trabalho na CBF é fraco há muitos anos. Né? E se alguma coisa for provada na CPI do Senado, ou no TJD, né, para onde foram as informações do John Texton, ou se isso for posto à frente do Campeonato Pare, realmente, aí a gente vai ver realmente o que acontece no futebol brasileiro. Mas será que essas pessoas que estão, né, sendo condicionadas a averiguar esses fatos, esses temas, né, já estão se jogando, já estão jogando aí nas análises que, mas pegam só um lance do VAR, só uma câmera, não pega o lance todo, aí condiciona o lance só por isso, só por aquilo. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então vamos reclamar direito. Porque o mesmo lance, o Paulo Sérgio Oliveira na Sport TV, ele analisa de forma diferente. Uma ele analisa o lance dizendo que foi falta. O outro ele analisa o lance dizendo que foi jogada normal. Né? Qual o lance que eu estou falando? Da cotovelada do Bruno Henrique e da cotovelada do Bruno Henrique. É o lance que eu estou falando. Então é meio complicado, porque o árbitro está vendo, está cheio de câmera ali na televisão. Está na série da Sport TV, onde tem vários lances, dá para parar, pausar e ver. Ele me fala isso? É complicado, né? Então a arbitragem aí, a CBF, já vem desde o Paulo Sérgio Oliveira, quando ele apitava. Desde antes, né? A arbitragem vem mal,
né? Se é condicionado ou não, eu não sei, não posso afirmar nada, né? A gente tem que esperar aí as conclusões, né? O que a gente pode falar foram dos jogadores que já foram punidos, né? Por negócio de aposta, de casa de aposta, né? Que ficaram, alguns ficaram aí punidos por meses, outros foram banidos do futebol, não pode jogar em nenhuma liga que a FIFA esteja presente, só em ligas que a FIFA, o país, não tenha vínculo com a FIFA, né? E se tiver alguma coisa nesse sentido, a gente vai saber futuramente, não sei se esse ano, se pro ano que vem, não sei. Não sei se isso vai acabar em pizza ou não, mas que a arbitragem do Brasil tem que mudar, isso tem que mudar, é um fato. Eu até queria que vocês comentassem aí o que vocês acham, né, da arbitragem, não só dos jogos do Fluminense, dos outros jogos aí que vocês acompanham, algum lance, alguma coisa, o que vocês têm a falar sobre isso, tá? Pós-jogo, Fluminense Atlético Mineiro, né? O Fluminense empatou o jogo, é um gosto de derrota aí pra gente, né? Ganhando de 2-0, jogando até muito bem. Perdemos aí a chance de sair com os 3 pontos, subir na tabela, que seria o principal, né? Chegar a 7, brigar ali pela 8ª, 9ª posição e não brigar lá embaixo, né? E sei que tem muito campeonato, sei que tem 33 rodadas ainda, mas a gente tem que começar a ganhar, jogando bem ou mal, tem que começar a ganhar no Brasileiro. O que importa são as vitórias, para pelo menos o astral melhorar e a parte técnica e física, né, aparecerem também, que é o que o Fluminense mostrou hoje. Mostrou uma evolução muito grande, principalmente na parte física, né, num primeiro tempo e no início do segundo tempo, onde segurou o início do Atlético e criou algumas oportunidades, né? As mudanças foram felizes, deram certo logo depois de entrarem, e o Fluminense teve chance de fazer o terceiro com o Alexander, com o Cano, né? O Atlético também criou também para ganhar o jogo. Foi um jogo lá e cá. Foi um jogo depois do segundo tempo, foi um jogo trocação, né? E o Fluminense teve físico para correr e voltar, coisa que em muitos jogos a gente não viu o Fluminense fazer isso, né? Não viu o Fluminense conseguir chegar ao campo de ataque, às vezes até com a velocidade que precisa, né? Para poder criar jogadas de gol, né? Que o que ganha o jogo é fazer gol e chutar gol, né? Hoje tivemos várias finalizações, né? Fizemos o goleiro do Atlético trabalhar. Então, esse é um alento, né, para as próximas partidas, né, e que a gente comece aí em maio, né, começamos maio vencendo, e que a gente continue no mês de maio sem derrotas, né, só vitórias, né, para evoluir o time aí, né, para começar aí uma sequência boa aí, crescimento na hora certa. Valeu, galera, canal Guerreiro Tricolor, terminando a live aqui pós-jogo, Fluminense 2, Atlético Mineiro 2, com a arbitragem horrorosa do Rafael Claros, horrível, e o senhor Mário Bittencourt, Paulo Angione, já faça uma representação para esse árbitro não apitar mais nenhuma partida do Fluminense esse ano, independente se é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, independente, tem que tirar ele da nossa escala, porque realmente foi uma arbitragem bizonha no primeiro tempo do seu Rafael Claus. Tamo junto, trazendo mais vídeos aí para vocês, vou fazer o vídeo sobre o balanço do Fluminense, fiquem ligados, vou trazer um vídeo sobre o André e João Ares, transações aí que devem acontecer no meio do ano, tá? Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal do Tricolor. Tamo junto. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos. Já aperta ali o compartilhamento, já ative as notificações de todos. Inscreva-se, manda mensagem, comente aí. Vamos bombar aí, estamos bombando. Muitas novidades vindo por aí, ó. Tô mudando aqui, eu vou mudar mais ainda. Vou mudar mais ainda que eu vou virar. Vou ficar virado para a parede aqui e colocar muita coisa do nosso Tricolor para mudar o nosso ambiente aqui do canal. Tamo junto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo aí. Fiquem ligadinhos que vai ter vídeo amanhã, hein? Tamo junto. Vamos começar a semana, a partir de segunda, jogo Colo-Colo lá no Chile, falar sobre isso, falar sobre os lesionados, falar sobre tudo que envolve o nosso Tricolor, principalmente Thiago Silva, hein? Ele está voltando. Além de Jesus, né, que está voltando, para quem acredita, Thiago Silva está voltando para o nosso Tricolor. E você, gostou, não gostou? Não está confiante? Acha que ele não vai voltar? Ou você acha que ele vai voltar e está confiante? Vai ser o nosso zagueiro titular e vai